Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, gravando diretamente da Flipossos. Hoje com um convidado muito especial, que eu estou muito feliz de poder gravar, o Walter Hugo Mãe. Quem acompanha o Rabiscos sabe o tanto que eu admiro o trabalho, o tanto que eu acompanho o trabalho do Walter Hugo e o tanto que eu falo dele aqui. Isso é uma honra enorme. E ele está em Poços de Caldas, fazendo a sua participação na Flipossos. E a gente vai bater um papo. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, Tadeu. É um prazer estar aqui à conversa com você no Rabiscos. A gente está aqui no hotel do Walter, então vocês vão ver alguns barulhinhos extras aí, umas crianças jogando um pembolim aqui do lado, mas o papo vai fluir, eu tenho certeza. Walter, eu queria falar sobre o ato de cuidado, que é uma coisa que eu vejo muito nos seus livros. Como que você vê o cuidado tanto na literatura, quanto nas suas histórias, como na sua vida também, pessoal? Eu acho que, com alguma surpresa, eu fui virando um cuidador. Eu cresci com a impressão de ser imprestável, até porque era criança da família, o mais novo, e eu não era necessário para nada. Então não tinha muito vez e não era expectável para adulto, não é? Todo mundo na família conspirava para que eu seguisse sendo a criança que eventualmente seria amorosa. Mas a vida depois troca tudo e nós que somos os mais meninos acabamos por ser talvez atirados para uma disponibilidade para com os mais necessitados da família, e eu vi que a minha vida ficou inevitavelmente dedicada, digamos assim. Mas eu vejo, ontem na conversa que eu estava tendo com o Pedro Aparício, Aparício é um amigo de Portugal, com o Pedro Pacífico, eu falava muito sobre essa importância de você cuidar o que já tem, que provavelmente é aquilo que você vai lamentar perder mais tarde. E eu estou muito convencido que nessa esteira da questão do cuidado, eu estou muito convencido que aquilo que traça a sua origem, aquilo que representa a sua origem, representa provavelmente também o seu destino. E talvez você só entenda mais tarde. Se você não prestigia a sua origem, é provável que você não tenha como cumprir o seu destino também. Eu tenho a impressão de que o sentido da vida é o regresso. A gente parte, a gente sai, a gente busca, liberta, em todos os sentidos temos a tentação e até a necessidade da longura, mas eu creio que em dado momento fica muito explícito que a completude está na possibilidade de regressar, e se você não tiver cuidado da origem, você não está cuidando do destino também, percebe? É uma forma de você ficar perdido, eventualmente para sempre. Eu acho linda essa ideia, assim, os africanos em especial. Eu lembro que eu estava estudando, eu ganhei um livro com a simbologia Adinkra, e tem a Sankofa, que é o símbolo justamente de olhar para o seu passado. Até tatuei isso no meu corpo, porque eu acho muito bonito. Eu tenho uma relação familiar muito forte também, apesar de morar distante de todos os meus familiares. E aí, em contrapartida, nos seus livros também, principalmente os reflexivos que você faz poeticamente, também tem a solidão, que é quase uma contrapartida ao regresso para encontrar os seus e para estar perto de pessoas, assim. Você lida bem com isso também? Eu sou solitário, mas eu odeio, assim. Eu gostava de ser todo ao contrário do que eu sou, assim. Mas eu vejo a solidão como inevitável, como uma espécie de instrutora, um elemento de educação, mas ela não pode ser um objetivo. Você não pode ter a solidão como um objetivo da sua vida, não seria humano. Aquele que opta como alguém que julga cumprir o seu destino através da solidão, opta por se desumanizar, opta por deixar de ser gente de alguma forma, não é? E nos meus livros eu exploro muito essa ideia de que, de facto, a pessoa
a pessoa sozinha, encurralada em si mesma, é uma pessoa que de alguma forma existe numa dimensão apenas animal, não é? Ela fica limitada, fica boicotada na sua vocação humana. Então a minha tragédia tem que ver com isso, não é? A minha tragédia tem que ver com essa convicção que eu tenho de que a companhia, o outro é a justificação, ou é a justiça, se você quiser, a justiça da minha própria vida, mas eu sinto inevitavelmente que a comunicação não é inteira, não é completa, e por isso que estamos aprisionados, atomizados, se você quiser, estamos atomizados inevitavelmente, e por isso não há uma transcendência pura, não há uma capacidade de chegar verdadeiramente ao outro. Por isso a gente suspeita-se, tenta respeitar-se, em muitas situações frequentamos a empatia, mas absolutamente entender o outro, eu acho que isso não existe. Quando a gente fala, você fala de que você vive uma solidão, mas que ao mesmo tempo você não queria. Quando a gente escreve, você que é um escritor lido no mundo todo, a gente, de certa forma, tem o clichê que a gente se imortaliza através dos livros, através da história, né? Quando o seu tempo passar, os seus livros, enquanto eles durarem, vão estar lendo seus pensamentos, suas criações também, né? E quando a gente fala de maturidade de você, apesar de ser um escritor jovem ainda, quando você fala de maturidade, de entender as nossas limitações, ontem você até citou uma coisa interessante, que você falou, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, eu não brigo com isso. A partir do momento que eu não brigo com isso, eu estou em paz, né? Eu meio que venci, né? Como que você vê o tempo e como que você envelhece, né? Apesar de ser novo ainda. Eu sinto que eu estou bastante velho. Eu vou fazer 54 anos e não entendi bem como, mas eu estou criando uma paz em cima disso, assim. Eu acho que venho aceitando, mas é uma coisa assim desde terça-feira, não é uma coisa antiga, não é uma maturidade assim que eu tenha conseguido há muito tempo, é algo novo. Eu estou aceitando que o tempo passou e que muita coisa passou e que não vai dar mais, que eu vou encaixar assim num lugar de um certo velho e está tudo certo. Eu não espero, eu não acho que as pessoas vão me encontrar nos livros, eu não acho que os livros sejam... Eu também usei muitos livros e uso muitos livros como companhia e para me iludir, achando que Tolstói está um pouco em minha casa, e Proust e Shakespeare, mas também Caravaggio, por exemplo. Eu cismo muito com o Caravaggio. Todo dia eu infernizo um pouco a memória do Caravaggio. E o Mahler, assim, são minhas vítimas favoritas. Mas quer dizer, eu sei que isso não é verdade e sei que ninguém efetivamente é perpetuado. Todos nós fazemos das obras uma coisa única, que tem mais que ver com a nossa própria dimensão e com a nossa própria capacidade do que exatamente com o esplendor da obra. E por isso todos os génios vão morrer, todos os homens e as mulheres que nós admiramos vão desaparecer, e aquilo que fica é sobretudo deixado às mãos da nossa incúria, da nossa imbecilidade e do nosso egoísmo, não é? Por isso eu posso maltratar o Caravaggio, fazer dele uma personagem da minha própria vida, mas eu não sei nem como é que o Caravaggio seria na sua vida real, não é? Eu sei pouca coisa da biografia das pessoas que eu admiro. Você gosta de ler biografia, não? Eu não gosto muito. Eu gosto de saber coisas, mas eu não gosto de ler a biografia. Eu acho que biografia é uma coisa muito fofoqueira, em que normalmente o autor da biografia procura, se for memória do próprio, eu aí gosto, aí eu, embora eu saiba que o autor mente muito, não é? Mas se for uma biografia escrita por outrem, eu
normalmente acho muito aborrecido, porque sempre tem uma preocupação com uma intimidade que eu acho desinteressante. Eu prefiro um certo momento de eureka que o biógrafo não vai ter como entender. Nem o próprio autor muitas das vezes tem como explicar, por isso o biógrafo jamais, porque ele está fora daquela iluminação. Quando a gente fala do tempo, né, o escritor, eu concordo com isso que você falou, né, o escritor não necessariamente a sua obra, alguns até fingem ser, pelo menos aos olhos do público, assim, mas envelhecer sendo um bom leitor é menos solitário, você não acha? Sobretudo a gente vai ocupando o tempo e multiplica a existência, não é? A leitura é assim uma oportunidade de multiplicação, mas a literatura para mim, para mim ela serve exatamente para eu aceitar a mentira e instalar o mundo conforme eu me apeteça, não é? Para mim a literatura ela é performática, é de uma dimensão de um certo espetáculo, um espetáculo da humanidade, mas é um certo espetáculo, e por isso ela é absolutamente performática, e acho muito ingênuo assim as pessoas que ficam querendo que o livro seja real, que o autor seja real, que o livro corresponda à pessoa que vão encontrar e a quem vão pedir um autógrafo. Isso é muito bobo. A Margaret Atwood dizia que alguém que queira conhecer um autor por ter gostado do seu livro é como querer conhecer um pato por gostar de foie gras. E não é tanto assim, não é? Eu também acho que a Margaret Atwood exagera quando diz uma coisa dessa. Não é tanto assim, porque eu adoro encontrar autores e peço autógrafos e tudo isso, e adoro ouvi-los. Mas sempre nessa perspectiva muito, não é nem crítica, mas é aceitando a realidade que os autores diferem das obras, e por isso podem ser muito melhores que os seus livros, podem ser muito piores que os seus livros, e sobretudo serão muito diferentes dos seus livros. E os livros, o Oscar Wilde, no contexto do romantismo e do realismo, o Oscar Wilde protestava, escreveu um livro chamado O Declínio da Mentira, e protestava contra os realistas, dizendo que chatice criar uma obra de arte que vai em direção àquilo que é evidente, não é? Que reproduz exatamente a evidência, a vida que as pessoas efetivamente levam, abdicando desse poder incrível que é o da imaginação. A arte é uma oportunidade de imaginar as coisas. E então ele diz que a grande tragédia do século XIX, a grande tragédia daquele tempo em que ele vivia, era o declínio da mentira, era os grandes mentirosos estarem a decidir dizer a verdade e estarem a decidir abdicar da mentira. E isso não implica que um livro não possa acontecer nas nossas vidas como um acesso a uma verdade esclarecedora, não é? Alguma coisa que nos esclareça, que nos ensine. Mas significa que, de facto, a literatura ou a arte ela é um caminho para chegar a alguma coisa que não existia, não é? O Ferreira Goulart já dizia isso, não é? A vida não é suficiente, o que existe não basta. E, por isso, é a grande oportunidade para chegar a alguma coisa que não havia antes. Eu sou muito consciente da mentira, né? Nesse sentido. Tenho pouca ansiedade para confirmar factos. Aliás, há uns tempos, numa entrevista que me faziam sobre o Saramago, perguntavam, então, mas fale, você que conheceu Saramago, conte como é que era o Saramago. E a primeira coisa que eu disse, o Saramago durante um tempo, todas as noites voava diante da minha janela. E ficava assim, mas isso não é possível, assim, não é possível para você. Mas eu vou dizer o que eu quiser, assim, eu adoro Saramago, eu conheci Saramago, eu que vou dizer como é que ele era. Não vai ser você, não vai ser a sua credulidade diminuta que vai impedir que a minha fantasia aumente até cada vez mais. Eu acho que, inclusive, eu vou envelhecer acrescentando astronomicamente todas as coisas que eu vi. Sabe, o meu passado
vai ser sempre maior e mais maravilhoso. Amanhã o meu passado vai ser mais incrível do que hoje ele é. Se o Saramago quiser voar pela sua janela, ele vai voar e tá tudo certo, né? Sobretudo se eu quiser que ele voe. Aliás, ele pode até ter voado com a Clarice Lispector, beijando a Clarice. E está tudo certo. Sabe, eu prefiro isso, assim, prefiro essa aceitação de que nós somos bichos à procura de uma solução. E a melhor maneira é colocar todo tipo de pergunta. E é soltar a pergunta, é libertar a pergunta. Só se ficar muito amarrado em definições, procurando uma espécie de pureza do sentido. Você não... Então mais vale dissecar a rã, não é? Fazer ciência, não é nossa ciência, é outra, é de outra forma, é de outra maneira. Eu comprei o livro As Cartas do Jorge Amado com Saramago, é um livro bem bonito, que eles trocam cartas assim, e revela muita coisa. Nossa, encaixou muito com o que você está falando, assim, revela muita coisa da pessoa, né? E a gente está vivendo um mundo literário, né, com muita autoficção, né? As pessoas escrevendo coisas sobre si e se exaltando muito também. Eu não sei como está na Europa, assim, mas aqui no Brasil a gente teve um boom de escritas nesse estilo, né, de pessoas querendo falar sobre isso, assim. Como que você vê, agora perguntando um pouco como admirador do seu estilo literário, da sua forma de escrever. Ontem ainda você falou de eventuais livros bons, livros ruins. Eu tive uma conversa com a Noemi Jaffe também, que é uma excelente oficineira, ela ensina as pessoas, a gente conversou um pouco sobre isso. Como que você vê a estética do livro, né? A sua opção pela sua estética, que eu acho maravilhosa e muito única também, né? E quanto isso importa na literatura? Para mim importa profundamente, e acho que o que está a acontecer, há determinadas coisas que precisam de acontecer para depois a gente poder abdicar delas, não é? E por isso a assunção das identidades é importante que aconteça. Depois delas estarem perfeitamente assumidas, definidas, respeitadas, legalizadas, aí você pode ignorar e dizer assim, agora vou escrever sobre o Caravaggio, não é? Mas enquanto você não estabelecer o seu território e não receber de todo o mundo um respeito pelo seu território, é importante que você faça isso. Agora, o que vai acontecer é que o tempo, eu acho que ele vai fazer uma destrinça entre aquilo que te comoveu só porque você, ao ler um livro, encontrou uma pessoa, e aquilo que te comoveu porque, ao ler um livro, você encontrou uma obra de arte, não é? Encontrou uma literatura, verdadeiramente. E é essa a confusão que eu acho que vai sendo meio instalada, não é? Está um pouco instalada. É absolutamente maravilhoso nós encontrarmos autores e autoras de todas as identidades, mas muitas das vezes eu tenho a impressão de que você está encontrando, sobretudo, num nível puramente sociológico, quase antropológico. Você está conhecendo, está expondo a humanidade como ela é. E a literatura pode acontecer no meio disso, mas ela é um pouco outra coisa, né? Ela é, na verdade, ela independe um pouco disso. Ela usa isso, mas ela vai ser uma arte específica, vai ser uma ciência específica, e aí ela precisa de deitar mão de um estilo, de uma linguagem, de uma novidade qualquer, de uma originalidade qualquer, que a gente nunca sabe bem o que isso é, mas e que muitas das vezes não radica exatamente na identidade, não é? Radica nas palavras, está nas palavras, está na linguagem, não é? Tem aquela piada clássica, não é? Que todo mundo tem uma ideia para escrever um livro, mas o problema é que o livro não se escreve com ideias, escreve com palavras, não é? Por isso, não é? Todo mundo tem uma identidade que vale a pena ser contada, revelada, que merece ser respeitada, mas depois a literatura é outra coisa porque é feita com palavras. Então, para mim, obviamente não é possível separar forma de conteúdo, mas para mim a forma é absolutamente fundamental. Aquilo que me segura num livro, numa ficção, desde logo, ou na poesia,
é a maneira como me conta as coisas, a maneira como me diz as coisas, que precisa de fazer-me sentir algo inesperado, algo que eu nunca tinha visto ou nunca tinha lido contado assim. É legal você falar isso, porque a literatura, ontem você falou também de você tem que contar o que tem que ser contado, não precisa dar muita volta, né? Eu lembro que quando eu estava trabalhando no meu livro, ele tinha umas 50 páginas a mais, assim. E depois que eu entendi alguns conceitos disso, né? Ele diminuiu 50 páginas, foi para 120 páginas, ficou um livro curto. E quando você fala das formas, das técnicas, eu entrevistei uma vez, passei uma temporada com ela, uma escritora moçambicana, Paulina Chiziane, que ela é incrível, ela passou uma temporada aqui, a gente foi na rádio junto, a gente gravou, e ela falava muito da oralidade. Ela falou também das pessoas da família dela que eram analfabetas, que sabiam das histórias pelo que os outros contavam. Isso era uma coisa que mexeu muito comigo, assim. Eu brinco que eu até perguntei para ela, fiz uma pergunta para ela, a gente estava tomando um café, eu perguntei para ela assim, como é que é a expansão do e-book lá em Moçambique? Ela falou assim, Tadeu, lá mal tem internet na época, não sei como está hoje, mal tem internet, lá não é uma questão, isso a gente não se discute, né? Como que você vê essas outras formas de literatura, essas outras formas de contato? Porque a gente está falando aqui da Europa, do Brasil, que nada a gente está no Sudeste, mas a literatura como um todo, assim. Assim, eu acho que de todas as formas, ou em todos os suportes e de todas as maneiras, coisas boas vão acontecer, não é? O talento, o engenho, o gênio, digamos, a inteligência, ela pode ser manifesta de todas as maneiras, de maneiras mais subversivas, de maneiras mais underground, mais escondidas, ou de maneiras mais populares, não é? O universo pop está carregado de qualidade, por mais preconceito que nós possamos sentir em relação àquilo que estoura verdadeiramente, é verdade que existem coisas muito populares e que são qualificadas, digamos assim. E alguns dos grandes heróis da história, para falar na literatura, foram homens ou mulheres famosíssimos no seu tempo, não é? O Tolstói viveu glorificado, o Dostoiévski, o Victor Hugo, o Proust. Quer dizer, nem todo mundo foi Kafka, não é? Nós temos um carinho pelo Kafka, acabamos por estabelecer assim uma espécie de predileção pelo Kafka, e eu, pelo menos, se tivesse de levar um para casa, levava ao Kafka. Metamorfose. Mas é porque o Kafka, a gente tem um pouco a impressão que deveria ir salvá-lo, não é? É muito isso que aumenta o carinho. Talvez nós pudéssemos, se fôssemos contemporâneos dele, talvez pudéssemos ter salvo aquele homem. E é isso que aumenta o amor pelo livro. Mas, na verdade, a gente não pode dizer que o Kafka é melhor que Tolstói, não é? Ou Dostoiévski. Ou Shakespeare, que também foi um grande homem do seu tempo, muito, muito glorificado em vida. Por isso, eu acredito que é claro que a mim faz-me um pouco de confusão a exposição muito imediata, o texto muito imediato, o poema que alguém publica todos os dias como se fosse um livro de horas, não é? De um mistério de dedicação sacerdotal, publicam no Instagram ou publicam nas redes. Isso faz muita confusão, esse despudor. Parece que a pessoa acordou, ainda não tomou duche e já está mostrando o corpicho atrás dos likes. Né? É porque a literatura, ela é uma exposição. E então, por mais que a gente esteja exposto, por mais que tudo solicita uma exposição, eu sinto necessidade de uma mediação, assim, de uma distância, de um tempo entre a escrita e a publicação. Assim. O texto leva um certo tempo a chegar ao leitor. Eu acho que preciso que ele seja meu durante um bocado, e eu vou decidir quando é o instante de deixar que outra pessoa possa conviver com aquilo que começou por ser muito íntimo, não é? Agora, eu acho que em todo o tempo e em todas as gerações
vão existir cabeças brilhantes e elas vão estar imersas ou vão enfrentar as vicissitudes das suas épocas. E nós temos tendência, envelhecendo, temos tendência para achar que a maneira como a metodologia que nós estabelecemos é a metodologia mais adequada, por isso é que nos viciamos a essa metodologia e não sabemos ficar atempados com outras formas de fazer, não é? Eu ainda conheço alguns escritores que só escrevem à mão e outros que só escrevem à máquina, que não usam o computador, que acham o computador uma máquina infernal. Eu, se não tivesse um computador, talvez escrevesse um poema de vez em quando, mas jamais escreveria um romance. Se eu tivesse de usar papel para escrever um romance inteiro, eu ia odiar ser romancista. Eu ia odiar não poder ser romancista, porque eu ia querer muito ser romancista, mas eu não ia ter condições metodológicas para me consumar. Walter, quero te agradecer enormemente pelo papo, obrigado. Eu sei que você está com uma correria danada, a gente veio aqui pro hotel gravar e eu acho que eu desejo que todo mundo deseje que você continue produzindo, assim. Eu sou muito fã do seu trabalho e é um prazer enorme estar contigo. Obrigado e boa sorte. E até breve, até um dia. Até mais rabiscos. Até mais rabiscos, obrigado, viu?